Embora eu ame o primeiro filme, eu devo dizer que eu não amei O Diabo Veste Prada 2. Só que, e eu acho que é importante frisar isso, não significa também que eu odiei O Diabo Veste Prada 2, né? Porque eu acho que às vezes, quando eu saí do cinema, eu falei ali que, pô, achei meio odiando, achei que não amei, e eu senti que a reação das pessoas foi: como assim você odiou? E eu não odiei, até porque eu acho que esse é um filme inofensivo demais pra ser odioso. Ele é um filme que existe, ele é um filme mediano, qualquer coisa, que entrega boas ideias, entrega coisas muito legais, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele tem uma coisa ali de oportunidade perdida, sabe? Porque eu tava pensando em como esse filme poderia ser muito incrível, porque, pô, são 20 anos de diferença, as redes sociais mudaram tudo ali na questão do jornalismo, mudaram tudo na questão da moda, e é um filme que ele poderia trazer isso pra dentro de si, né? Poderia trazer isso pra história dele, que eu fiquei, pô, eu acho que o Diabo Veste Prada 2 é uma das sequências de legado com maior potencial que tem aí nos últimos anos. Porém, eu sinto que ele é um filme que traz essas questões relevantes como quase um checking point ali dentro do filme, né? Então a gente tem que falar de IA, então tem um outro diálogo sobre inteligência artificial. A gente tem que falar sobre como o jornalismo ele é mal visto, maltratado nos dias de hoje. Então também tem uma, duas linhas de diálogo para mostrar isso, uma ou duas ceninhas ali para mostrar como as redes sociais elas impactam o jornalismo, elas impactam o mundo da moda, mas é um filme que, no geral, eu sinto que ele recorre a uma premissa que é um repeteco do primeiro, né? Então ele vai lá, ele traz a Andy de volta pro runway, ele traz a Andy de volta ali para debaixo da asa da Miranda, enquanto as duas precisam aprender a conviver e se entender, e, é claro, se reposicionar em um mundo que, diferente lá do primeiro filme, onde a Runway ela era, né, o topo da hierarquia do jornalismo de moda, agora elas estão ali precisando lidar com uma hierarquia que ela é completamente diferente, ela é completamente inexistente quando a gente para pra pensar que hoje tudo é meio que ditado por algoritmos, por redes sociais. Então é um filme que, assim, ele meio que traz o mesmo filme, só que sob esse viés, né, uma atualização, que por mais que eu acho que seja bem feita, eu acho que ainda é muito rasa para que o filme se torne tão marcante, tão interessante, quanto foi o primeiro filme, que por mais que ele possa ser visto hoje até como um filme meio água com açúcar, eu acho que pelo menos ele é mais honesto com a própria proposta, enquanto o Diabo Veste Prada 2 ele tenta abocanhar uma coisa ali que ele deveria abocanhar, que é, como eu falei, toda essa questão das redes sociais, da inteligência artificial, só que ele não é muita coisa para ele conseguir mastigar, sabe? Ele fica meio que no raso, eu sinto que acaba sendo algo bem problemático, porque o filme ele vai se repetindo em diversos momentos, e que eu confesso que lá pra metade do filme eu tava pensando, tá, e agora? O que você tem para acrescentar? O que você tem aí para me dizer de novo? Porque até agora ficou tudo ali muito no raso, ficou tudo ali muito assim numa citação perdida, que é meio que só pra dizer que falou, sabe? Eu acho que esse é o grande problema do filme. E isso me pega muito porque ele começa muito bem, tem um discurso, um diálogo muito interessante logo na primeira cena, que eu acho que já dá um tom muito legal pro filme, que ele vai meio que sendo quebrado ali no decorrer, ele vai saindo de uma coisa muito nova, muito interessante, para se tornar lugar comum. Algo que eu quero comentar, mas só depois de convidar você que caiu de paraquedas para já se inscrever nesse canal, se você estiver curtindo esse conteúdo. Tem muito mais conteúdo assim aqui. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Te convido também para deixar um like nesse vídeo se você estiver curtindo e também um comentário sobre o Diabo Veste Prada 2 se você já assistiu. Comenta o que você achou, se você ainda não assistiu, comenta a sua expectativa. E lembrando também que se você quiser trocar uma ideia mais direta comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição desse vídeo. Mas bora aí continuar falando sobre o Diabo Veste Prada 2, filme dirigido pelo David Franco, e que traz ali, né, toda a trupe de volta, um filme que ele meio que consegue trazer toda a equipe do primeiro filme de volta. Isso, é claro, se aplica aos atores, então a gente tem um filme com Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci. O elenco é uma coisa que não dá pra falar nada de mal, é um elenco incrível que tá muito bem em seus papéis, mas eu realmente preciso colocar que eu sinto que é um filme que ele se repete bastante. Eu acho que onde eu mais senti isso é justamente na protagonista, né? Anne Hathaway, por mais que ela esteja lindíssima, ela esteja muito bem em cena, ela esteja super à vontade no papel da Andy, eu sinto que ela é uma personagem meio nerfada, sabe? Eu lembro, pra dar um exemplo, quando a gente muitos videogames antigos, né? Agora eu vou para um lado mais nerd aqui. Muitos videogames antigos, você tinha um personagem que ele ia acumulando poder no decorrer do jogo. E aí, quando você ia jogar o 2, em vez de você começar com todos aqueles poderes, o que, é que o jogo fazia? Ele tirava todos aqueles poderes para você meio que voltar para estaca zero. Eu sinto que é exatamente o que o Diabo Veste Prada 2 faz com a personagem da Andy. Ela é uma personagem que, aparentemente, né, passou 20 anos do primeiro filme, ela amadureceu, ela foi para outras ideias, ela deixou de ser uma jornalista de moda para ser uma jornalista ali que conta histórias
políticas, de guerra e tudo mais. Ela é aquela jornalista que ela tem todo um reconhecimento dentro do mundo do jornalismo. E eu acho isso muito interessante até pela forma como o filme começa. Porém, é uma história que aparentemente não sabe o que fazer com essa Andy mais amadurecida, com essa Andy mais incrível, mais empoderada. E aí o que o roteiro faz? Ele vai lá e meio que tira todo esse empoderamento da Andy para fazer com que ela seja mesmo uma menina imatura, que não sabe do que tá fazendo, que tá embaixo da asa da Miranda para sofrer com a pressão da Miranda, pra ali ser humilhada, pra, sabe, até, poxa, a gente vê ela andando no começo do filme toda empoderadona, pra daqui a pouco, em alguns minutos, ela está andando, correndo atrás da Miranda, de um lado pro outro, tropeçando, né, até sendo alvo de humilhações de novo, o que pra mim não faz sentido com uma personagem que ela está 20 anos mais madura, né, aparentemente ela estava, o filme mostra isso, né, você pode dizer que, mas talvez ela simplesmente não amadureceu, mas o filme começa com uma Andy mais madura. Eu sinto que ele precisa, pra conseguir estabelecer a narrativa que ele estabelece, os conflitos que ele estabelece, ele fala assim, não, essa personagem ela não pode ser tão empoderada, ela tem que ser mais songamonga, ela tem que ser mais burrinha, mais patinho feio, o que eu acho que não combina com a jornada de um filme que é 20 anos depois, sabe? A gente pegou ali no ano passado, a gente teve um filme também que é uma sequência legado bobinha, que é Sexta-feira Muito Louca 2, e eu sinto que a personagem ali, ela evoluiu muito mais. A personagem de Lindsay Lohan, ela não é uma adolescente no corpo de uma adulta. Ela é uma adulta, que se comporta como uma adulta, e ela tem conflitos de adulto. E aqui não, eu sinto que aqui a personagem da Anne Hathaway, ela volta a ter os mesmos conflitos, isso se aplica aos conflitos amorosos, tem toda ali uma questão com o personagem que eu acho que sobra demais no filme, não precisava existir, inclusive tem uma cena de DR, que eu acho que é uma das cenas mais mal filmadas que eu vi esse ano, é uma cena que a câmera não para de tremer, ela tava me dando uma certa, sabe assim, eu tava assistindo e eu tava vendo aquela câmera ali, eu tava começando a ficar um pouco tonto, porque eu falei, cara, não precisa dessa câmera na mão, eu não tô vendo um filme de guerra, sabe? Eu tô vendo, é uma DR, é literalmente uma DR, é um plano e contraplano, sabe? Não precisa reinventar a roda, e eu sinto que ele tem alguns momentos que eu sinto que são mal filmados, mas realmente me pega muito a maneira como o filme ele vai pegar a Andy, ele vai tirar todo o empoderamento dela para fazer o filme trazer os mesmos conflitos. Então são as mesmas demandas impossíveis, são as mesmas questões que ela tem com os relacionamentos da vida dela, são, sabe, os mesmos prazos impossíveis, as mesmas humilhações. Não são totalmente iguais, mas são meio que variações do que a gente já tinha visto. E eu sinto que, poxa, eu queria que esse filme fosse um pouco mais, eu acho que ele tinha espaço para ser mais, e ele sugere que ele pode ser mais, mas ele não tem coragem nenhuma em se aprofundar nas questões que ele tá ali sugerindo, pintando da maneira mais rasa possível para as pessoas olharem e falarem, uou, que filme atual, que filme que é relevante. E não, na verdade ele não é. Eu sinto que não é tão relevante porque ele não quer ser. E aí a gente tem personagens como a Miranda, personagens como o Nigel, né, interpretado pelo Stanley Tucci, que estão excelentes em cena. Eu acho que são personagens que já eram mais maduros no primeiro filme. Eles trazem meio que a mesma maturidade que eles já tinham no primeiro filme, que é onde eles já estavam, sei lá, plenamente desenvolvidos, mas aqui lidando com as atualizações do mundo, né, com toda essa questão das redes sociais, toda essa questão dos influenciadores, e até com a questão do politicamente correto, que é algo que é bem colocado no filme, principalmente por causa da personagem da Miranda. E eu sinto que até a Emily, ela tem um arco interessante de desenvolvimento. Ela não só é uma personagem que aparentemente se desenvolveu e mudou nesses últimos 20 anos, mas ela tem um arco interessante dentro do filme em si, né? Toda a ideia de você trazer a Emily parece um pouco descolada no começo do filme, mas ela vai fazendo sentido até o final, de modo que é uma das melhores personagens do filme, ainda que a Meryl Streep seja quem roube a cena, assim como no primeiro. Eu acho que de todos os conflitos colocados aqui, inclusive, o único que não é realmente uma variação do primeiro filme é um conflito relacionado a uma biografia da Miranda, que eu acho que faz uma belíssima referência ao que é o Diabo Veste Prada, né, que é baseado ali numa história real, uma pessoa que viveu com a Anna Wintour, e aí ela escreveu sobre a experiência dela, né, baseado nas experiências dela, o que gera ali uma metalinguagem muito legal, e é uma referência legal, e é bem utilizada no filme. Eu acho que esse é um dos poucos pontos que esse filme ele traz de novo, e ele realmente sabe trabalhar, porque de resto, ele é um repeteco, ele me soa um pouco retrógrado, assim, e eu sinto que isso impacta todos os pontos do filme, exceto, talvez, a dinâmica dos atores, que é o ponto, né, o pilar que mais sustenta o Diabo Veste Prada 2. Todos os atores estão muito bem em cena, os seus personagens, né, tirando a Andy, estão bem desenvolvidos. Eu acho que existe uma química muito boa que faz com que a gente tenha boas risadas, a gente tenha cenas interessantes, marcantes até, com esses personagens. E é claro que são personagens queridos, que são personagens que é legal de ver
que aconteceu com eles 20 anos depois, né? Onde está a Miranda? Onde está o Nigel? Onde está a Andy? Mas, no geral, infelizmente, eu sinto que ele é aquele filme que ele sofre como sequência legado. Ele é uma sequência legado que tinha muito mais ali pra conseguir abocanhar e tinha muito mais coisa ali pra conseguir trazer. Ele não consegue repetir o luxo do primeiro filme, ele não consegue trazer aquele mesmo impacto glamouroso daquele mundo da moda que o primeiro filme tem, que faz ele ser tão icônico, e eu acho que ele vai acabar ficando realmente na sombra desse glamour do primeiro, sabe? Enquanto o primeiro filme não tenho dúvidas nenhuma que a gente ainda vai se lembrar dele daqui a 20 anos, esse segundo ele vai ser aquela sequência que, ok, né? Não é nenhum Top Gun Maverick que realmente conseguiu ser um repeteco, mas ser um filmaço de fato. Então, pra mim, O Diabo Veste Prada 2 é um filme nota 6. Como eu falei, é um filme divertido, é um filme que dá pra você passar ali um passatempo legal com ele, mas no geral não é a sequência legado que poderia ser. Eu acho que Sexta-feira Muito Louca 2, ele conseguiu ser mais divertido do que esse, por exemplo, ele conseguiu fazer um trabalho melhor, e até o Anaconda do ano passado, ele conseguiu sair melhor como sequência legado do que O Diabo Veste Prada 2, o que é muito triste de falar aqui, tá? Não me dá nenhum prazer em falar isso. Mas é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.